Contra o Fluminense, que pode definir o título da Taça Guanabara. O Flamengo de 2024 está empolgando o torcedor. O time vem de 2 goleadas e diante do Boa Vista o elenco teve sua melhor atuação. O esquema ofensivo ficou muito bem encaixado e o bom trabalho resultou em 4 gols. E quem está sendo o queridinho de Tite é Igor Jesus. O jovem de 20 anos deu assistência para o gol de Luiz Araújo, foi quem mais roubou bolas com 4 desarmes e trocou 78 passes. O primeiro eu quero enaltecer o trabalho da base do Flamengo. Não sou eu. Por mais vaidosa que seja a oportunidade de colocar para o Louso, mas não fui eu, não sou eu. É a base do Flamengo que trabalha bem os seus atletas, tanto na parte técnica quanto na parte disciplinar. Além dele, teve destaque a boa atuação do uruguaio De La Cruz, que está se ajustando ao time. Agora o desafio do rubro-negro é diante do Fluminense, que é o vice-líder do campeonato. Até o momento, o elenco principal do Flamengo atuou em 7 jogos do Carioca sob o comando de Tite. Destes, venceu 6, empatou 1 e não teve nenhuma derrota. E com o último resultado, já garantiu a classificação antecipada na semifinal do campeonato. O Fla está na frente do tricolor no saldo de gols e o clássico será importante para as duas equipes, ainda mais para o time da Gávea, já que a vitória dificulta a possibilidade do rival alcançá-lo. A preparação do elenco comandado por Tite começa nesta quinta-feira. E se depender da boa fase, o clássico promete ser de boas emoções. Rafa, concorda comigo que o Flamengo acelerou a sua maturação tática nos últimos jogos de forma desenfreada e está bem pertinho do seu time ideal? Concorda comigo ou não? Concordo, mas é muito em função da ausência do Gerson, que dá uma liberdade do Tite trabalhar com os pontas e o De La Cruz novamente como segundo homem ali. Eu acho que ele vai repetir a escalação do último jogo contra o Boa Vista, com exceção ali do Igor Jesus. O Pulgar está recuperado aí da virose e deve retornar à equipe. E eu até acho que esse é o time ideal do Flamengo para a temporada. Mas muita gente vai falar, e o Gerson? O Gerson é o capitão, é claro, o Tite tem um carinho muito grande pelo Gerson. O Gerson ele deve retornar à equipe, é um processo natural quando ele melhorar. Agora, eu não sei como que o Tite vai conseguir esse equilíbrio com Gerson, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Luiz Araújo. Alguém vai ter que sair. Olha, eu tava falando outro dia sobre isso aqui, Pedrosa, e poucos clubes têm isso e o torcedor esse entendimento porque é um nível alto de bom time, que é, eu tenho um bom jogador, caro, e ele senta no banco. Isso é muito difícil, mas eu acho que o torcedor rubro-negro hoje é o que mais encontra esse lugar de aceitar isso, porque ele já teve esses anos todos de entender, cara, o Bruno Henrique no banco, o Gabigol no banco, O trunfo do Tite, Fernando, e acho que é o maior desafio de um treinador, ele conseguir manter todo mundo motivado. E eu acho que ele vai conseguir fazer isso porque é um cara que sempre teve um trato muito direto, muito reto com os atletas. Então, esse negócio de ter dificuldade de colocar alguém no banco, se ele achar que está melhor para a equipe deixar o De La Cruz como titular e o Gerson no banco, ele vai fazer isso, não tenha dúvida. Agora, ele quer fazer isso? Ele entende que esse é o melhor? Ou a gente não pode tirar a conclusão de um jogo onde o Flamengo enfrentou um adversário fraco como Boa Vista, que foi muito bem, mas com outros adversários, com outras equipes mais fortes do nível do Flamengo, é outra parada. O Flamengo está muito bem na temporada, corrigiu o problema de vulnerabilidade defensiva, só que a gente ainda está falando do Campeonato Carioca. Então eu acho, Fernanda, que essa questão não tem como a gente querer definir aqui. Vai ser de acordo com o adversário, vai ser de acordo com a circunstância da partida, se vai jogar fora, se vai jogar no Maracanã, ele vai optar pela melhor formação possível para enfrentar o seu adversário. Então, por mais que a gente discuta isso aqui, eu entendo que o Tite tem total capacidade de fazer essa gestão de elenco, porque é uma marca dele. E está fazendo muito bem, Pedrosa. Aliás, o que o Tite tem feito aí junto com a comissão técnica é estimular a competitividade dos atletas dentro do elenco. Vamos lá. Pedro, o reserva é o Gabigol. Perfeito. Cebolinha, o reserva é o Bruno Henrique. Estamos falando de 2 grandes jogadores, né? É isso. Tem aí o Pulgar, o reserva, o Igor Jesus. Já sabe que dá para contar com o garoto. Fora as outras posições. Então, acho que o Tite está no caminho certo, essa competitividade sadia tem que acontecer e é a dor de cabeça que todo treinador gostaria de ter nesse elenco aí valioso e muito técnico do Flamengo. A gente fala muito isso, mas eu não sei se todo treinador queria ter essa dor de cabeça não, sabia? Não? Porque é difícil. Eu tenho certeza que sim. É o que o Pedrosa fala, o cara tem que manter a equipe inteira motivada, gente.
Isso é muito difícil. Quer ver? Só que Porque aí... tem cara que é muito competitivo, não sabe sentar no banco. E pro cara ser muito bom, ter um salário naquele nível, geralmente ele é esse cara. Ele não aceita sentar no banco de reservas. Só que aí o problema é do cara, Fernanda. Eu vou ser muito honesto contigo, cara. Você ter a oportunidade de jogar no Flamengo, de fazer parte de um elenco que vai disputar todos os títulos, você tem que entender o seguinte, meu camarada. Eu vou fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Se o treinador acha que eu tô pronto para ser titular, eu vou ser titular. Se eu não for o titular, eu vou dar o melhor nos treinos para que meus companheiros sempre estejam em alto nível, enfrentem jogadores de alto nível. É mais difícil você enfrentar os reservas do Flamengo do que todos os times do Campeonato Carioca de menor expressão. Então, assim, é uma competição que ela é ali no dia a dia, saudável. A cabeça do jogador tem que ser sempre essa. Eu estou no Flamengo, é o auge da minha carreira e eu tenho que jogar quando o treinador achar que eu tenho que jogar. E aí, por que eu falei que todo grande treinador gosta disso? É a dor de cabeça boa. Porque todo grande treinador ele consegue extrair o melhor de cada atleta. E o Tite, dos últimos treinadores, tirando o Jorge Jesus, para mim é o melhor. O Tite é melhor do que o Dorival, é mais experiente. É melhor do que o Rogério Ceni, é melhor do que o Vitor Pereira, é melhor do que o Renato Gaúcho. O Tite é o cara ideal para estar nesse momento do Flamengo, extraindo o melhor de cada atleta. Você tem mais informações do Gerson? Porque você tem mais para passar pra gente? O Gerson teve alta, Fernanda, ele está em casa, está sendo acompanhado pelo Dr. Márcio Tanuri, que é o chefe do Departamento Médico do Flamengo. Ele vai realizar novos exames para saber se vai passar por um processo cirúrgico. De cara, agora, ele está fora do Fla-Flu, até por uma precaução e prevenção aí do Departamento Médico. Mas vamos torcer para que esses próximos exames não comprometam aí, né, o que ele passou nos últimos dias, ficou internado desde domingo e tudo mais. É, assim, então, o Big Boy está falando, é estranho quando o jogador não tem um diagnóstico preciso. É que, na verdade, eu também acho que por não ser uma lesão muscular, articular, uma lesão do futebol, né, do que ele treina, do que não ele... é comum, Não né? é comum, é uma lesão, não é uma lesão, uma questão clínica. Eu acho que, às vezes, até o próprio Flamengo pode segurar um pouco mais essas informações, porque é uma coisa mais particular do jogador, né? Quando a gente fala, é um problema no joelho, no quadríceps, qualquer coisa, muscular, articular, ósseo, você já associa ao futebol. Mas quando é uma questão mais clínica, eu acho que tem essa questão, talvez até de um... Ética, né? É, eu acho, de você não ficar... Reservar, exatamente, né? Eu quero... Vocês acham o que é? Sobe o hino? Qual é? Gigante. Eu fiquei só ouvindo o que ele queria, porque eu tenho muito medo, o Rafa, de repetir ao mesmo tempo que o Big Boys fala, porque às vezes eu preciso filtrar. Já tá aí? Ah, não, tá. Aí ele sabe o que ele falou?